E aí pessoal, o nosso tema de hoje é sobre a existência ou não de levitas. Existem muitos músicos ou ministros de louvor que se auto-intitulam ou às vezes são chamados de levitas. Mas curiosamente no Novo Testamento a gente não tem nenhuma referência a esses ministros de louvor e muito menos sendo chamados de levitas. Então como é que a gente pode aplicar isso hoje? Até que ponto isso é verdade ou não? Em princípio, a palavra levitas originalmente significa descendentes de Levi, que era um dos filhos de Jacó, das 12 tribos de Jacó. Os levitas surgiram por ocasião do episódio do bezerro de ouro em Êxodo 32. O que aconteceu? Moisés havia ido falar com Deus e o povo ficou lá sem resposta, esperando, não aguentou, ficou impaciente e pediu a Arão que fizesse um ídolo para eles, que é o bezerro de ouro. O povo se corrompeu, isso ofendeu a Deus e corrompeu o povo, trouxe pecado ao povo. E aí que entra os levitas a partir do versículo 25, eu queria ler com vocês. Vamos lá, estou lendo na versão NVI. Aqui diz o seguinte: Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha deixado fora de controle. Justamente Arão, que era para controlar o povo, para vigiar para que eles não pecassem, tendo se tornado objeto de riso para seus inimigos. Então Moisés ficou em pé à entrada do acampamento e disse: quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a ele. E aqui levitas é justamente a questão da descendência de Levi. São os filhos de Levi que foram separados, aqui e aqui eles surgiram. E a gente pode notar, principalmente no livro de Números, que os levitas basicamente eram ministros de Deus e ajudantes dos sacerdotes. Isso fica claro em Números 1, 3, 4, 8 e 18. Esses são os capítulos mais importantes que falam dos levitas. Inicialmente as tarefas dos levitas estavam mais restritas ao tabernáculo, à tenda do encontro. Depois também foram estendidas ao templo de Salomão. Mas basicamente o propósito dos levitas era servir, conforme Números 8, versículo 24. Esse é o versículo-chave que explica o porquê dos levitas. O propósito deles era servir. No Antigo Testamento a gente pode ver 3 características bem marcantes nos levitas. A primeira, separação e submissão, que a gente pode conferir em Números, capítulo 3, versículos 6 a 13. Os levitas eram separados para o ministério, para executar tarefas específicas que diziam respeito a toda a nação israelita. E isso também exigia submissão, porque a gente pode ver no texto Números 3, versículo 9, que eles eram subordinados aos filhos de Arão. Ou seja, além deles já serem separados para tarefas específicas, ainda se exigia humildade e amor por parte deles, por serem ajudantes dos sacerdotes, conforme a gente comentou antes. Uma outra característica dos levitas era a purificação, conforme a gente pode conferir em Números 8, versículos 6 até o 21. Por eles terem sido separados para tarefas específicas, isso também exigia uma purificação específica, que está relatada em Números 8. E essa purificação não podia ser superficial, ela tinha que ser profunda. E aí por isso explica o que acontece em Êxodo 32, no versículo 26 e diante. Até quero relembrar aqui com vocês. No versículo 27, corrigindo. Moisés declarou a eles: assim diz o Senhor, pegue cada um a sua espada, e aqui ele fala para os levitas, percorra o acampamento, de tenda em tenda, e mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou, e naquele dia morreram cerca de 3.000 dentre o povo. E Moisés completa: hoje vocês se consagraram ao Senhor, pois nenhum de vocês poupou o seu filho e o seu irmão, de modo que o Senhor os abençoou nesse dia. Quando eu li esse texto até achei bastante curioso, por que Moisés, em nome de Deus, exigiria isso, dos levitas? Eles já se dispuseram, a ajudar, a ser pessoas separadas, da nação israelita, e ainda tinham que fazer esse tipo de atitude, matar o seu irmão, o seu vizinho. É muito estranho, mas lendo o contexto e lendo alguns comentários bíblicos, a gente chega à conclusão que a grande questão realmente era a corrupção que o povo trouxe ao adorar o bezerro de ouro.
Isso trouxe um grande pecado para dentro da nação. Arão, que era para liderar, na verdade permitiu essa questão dentre os israelitas, permitiu que eles se corrompessem. E para haver um tratamento, uma purificação, isso teve que ser radical. Deus pediu a Moisés que o povo fosse separado, fosse purificado. No comentário que eu li, inclusive, falava que provavelmente mais de 3 mil pessoas se envolveram nesse pecado do bezerro de ouro. E ainda assim, só, entre aspas, 3 mil morreram por causa do pecado. Essa era uma maneira que Deus tinha de tratar com o povo e com o pecado do povo no Antigo Testamento. Até mais para frente a gente vai ver o que isso representa, para o Novo Testamento e como a gente pode interpretar isso para os dias de hoje. Mas em resumo, esse ato estranho foi uma maneira de separar e purificar os levitas para serviço do povo, que foi corrompido pela idolatria. Era um povo que estava adorando ao bezerro de ouro e a Deus, e feria um dos princípios da lei de Moisés. E a terceira característica dos levitas era a voluntariedade, citada em Números 18:6. Embora todo filho de Levi já era basicamente um levita, já era consagrado ao Senhor, já era dedicado a essas tarefas específicas, ainda assim teria de ser voluntário. Um bom exemplo disso é o citado em Gênesis 4, da oferta de Caim e Abel. Caim matou Abel, mas a oferta de Abel é a que foi aceita por Deus porque foi voluntária e foi do coração. Não foi uma oferta qualquer, foi uma oferta que agradava a Deus com voluntariedade. E ainda assim isso se aplicava aos levitas. Não bastava somente ser levita, só porque eu sou levita tenho essa obrigação. Não, mas a questão era o quanto você estava envolvido, a sua motivação também. A questão do envolvimento dos levitas com a música aconteceu na época de Davi, porque Davi era músico. Então, em muitos dos relatos que envolviam Davi, principalmente no livro de Crônicas, os levitas estavam envolvidos com a música. E até eu queria citar aqui um exemplo em 2 Crônicas 5, no versículo 12 até o 13. No versículo 12, inclusive, diz: E todos os levitas que eram músicos ficaram a leste do altar, vestidos de linho fino, tocando símbolos, harpas e liras. E os acompanhavam 120 sacerdotes, tocando cornetas. Os que tocavam cornetas e os cantores, e aqui eu ressalto uma questão gramatical, quando fala e todos os levitas que eram músicos, a gente entende que havia um grupo de levitas e parte deles eram músicos. Assim, no versículo 13 fala o seguinte: os que tocavam cornetas e cantores, ou seja, parte dos levitas tocavam cornetas e eram cantores. Então, os levitas eles tinham várias funções no meio do povo de Israel. Uma delas, na época de Davi, era a música. E em resumo, a gente pode usar esse termo hoje? Olha, a gente até pode, mas se quisermos usar esse termo, a gente tem que atribuir a toda pessoa que tem qualquer tipo de serviço ou ministério na igreja física. Então, desde a pessoa que limpa o banheiro até a pessoa que participa do estudo bíblico ou até mesmo músico, todos eles, como estão servindo aos membros, são levitas porque se dispuseram a servir. Conforme a gente viu antes, eu ressaltei até bastante o que falava em Números 8:24. O propósito principal dos levitas era servir. Então, com base nisso, com esse significado, a gente entende que os levitas hoje em dia são todos aqueles que servem. Ou seja, não é um termo que chama a glória para si mesmo, não traz uma glória humana. Muito pelo contrário. Se eu sirvo, eu me dou para um grupo. A glória não é minha nem do grupo. A glória é de Deus. Tanto que todas as ordenanças e toda a questão de purificação dos levitas eram ordens de Deus a Moisés. No Novo Testamento, vários termos e várias doutrinas e ordenanças, elas têm seu significado ampliado. E essa questão dos levitas também é assim. Assim como havia no Antigo Testamento um grupo seleto de sacerdotes, hoje no Novo isso é estendido a todos, conforme 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Eu quero ler com vocês. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real,
nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O contexto aqui da carta de Pedro é para os cristãos todos que na época estavam sendo perseguidos, né? E a missão dessa carta de Pedro e a mensagem dessa carta de Pedro é justamente dizer a esses cristãos: ó, todos vocês agora são sacerdotes e responsáveis por anunciar a palavra e cumprir a missão a qual foram chamados. Em resumo, se a gente entende que o Antigo Testamento deve ser entendido à luz do Novo Testamento, a gente entende o que seriam os levitas hoje em dia. Um dos versículos que traz essa luz para nós é Hebreus 9:1, dizendo o seguinte: ora, a primeira aliança, o Antigo Testamento, tinha regras para adoração e também um tabernáculo terreno, né? Citando aqui, inclusive, o tabernáculo lá do Antigo Testamento. Já no versículo 15 fala o seguinte: por essa razão Cristo é o mediador de uma nova aliança, aqui falando do Novo Testamento, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Em resumo, a aliança com Cristo é maior que a antiga aliança. Por isso mesmo, o Antigo Testamento ele deve ser entendido à luz do Novo. Tanto que o Novo ele cita várias leis e várias ordenanças do Antigo, mas sempre dá um ressignificado, inclusive para essa questão dos levitas.